E aí galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o Betão e hoje eu vou falar de um assunto que acabou se tornando um tema recorrente nas conversas que eu tenho com algumas pessoas e nas discussões de modo geral. Que assunto é esse? Toca a vinheta que a gente vai ver juntos o que a gente pode fazer a respeito e como a gente pode trabalhar essa questão de uma maneira inteligente. Então, né, pessoal? Hoje nós vamos trabalhar a diferença entre liberdade de expressão, ou seja, o direito a ter e expressar uma opinião, e o famoso discurso do ódio. E para fazer isso, eu vou fazer uma coisinha diferente hoje. Ao invés de ficar dizendo os conteúdos de cabeça, eu vou ler algumas passagens e a partir dessas passagens eu vou fazer o comentário para vocês. Espero que não fique muito chato. A primeira coisa que nós vamos falar é sobre o conceito de opinião, tá? Opinião. Opinião é um modo de pensar, aquilo que se pensa em relação a um assunto ou pessoa. Parecer ou ponto de vista. Demonstração de um pensamento pessoal em relação a algo ou alguém. É um tipo de avaliação. É o que se diz sem comprovação, sem fundamento ou confirmação. E é interessante colocar isso, que é muito importante. A sua opinião, o fato de você acreditar naquilo que você está dizendo, não funciona como um comprovante, como uma comprovação dos fatos. Opinião ainda pode ser um ponto de vista regulamentado, um juízo formado, um conceito. E aqui surgiu uma frase bem interessante quando eu estava pesquisando, juntando essas informações, que ele diz o seguinte: não se deve dar opinião sem conhecer o assunto. Para muitas pessoas, a opinião é uma espécie de pensamento comum, uma maneira de ver as coisas, uma maneira de entender o mundo. Em outras palavras, a opinião é como se fosse um paradigma. É a minha maneira de ver o mundo e ver determinadas coisas. Perfeito? Guarda essa conceituação. Já o discurso do ódio, que vem do inglês hate speech, ou incitamento ao ódio, é, de forma genérica, qualquer ato ou comunicação que inferiorize ou incite o ódio contra uma pessoa ou grupo, tendo por base características como raça, gênero, etnia, nacionalidade, religião, orientação sexual ou qualquer outro aspecto passível de discriminação. Veja que a coisa começou a mudar de sentido aqui, começou a mudar de figura por aqui. Mas vamos pegar no ramo do direito, que isso também nos interessa. No ramo do direito, discurso do ódio é qualquer discurso, gesto, conduta escrita, representada, que seja proibida porque pode incitar violência ou ação discriminatória contra um grupo de pessoas ou porque este, seja lá o que você fez, ofende ou intimida um determinado grupo de cidadãos. Você vê que o negócio é bem mais pesado, né? A lei pode tipificar as características que são passíveis de levar à discriminação, como raça, gênero, origem, nacionalidade, orientação sexual ou qualquer outra característica. É bom lembrar que existe um consenso internacional acerca do fato de que o discurso do ódio eles não interferem no princípio da liberdade de expressão, ou seja, eles podem ser proibidos por lei, sim, né? E essas proibições elas não ferem o princípio da liberdade de expressão. Aí uma hora você que está sentado aí, que ainda não entendeu bem a diferença entre discurso de ódio e discurso de opinião, deve estar dizendo assim: ah, Betão, mas eu tenho direito de falar o que eu quiser, eu tenho direito de falar o que eu quero. Sim, você tem, eu não estou tirando isso. Só que o direito de expressão, que está assegurado no nosso artigo 5º da Constituição Federal, ele não é soberano. Ele não é maior do que o direito à vida, por exemplo. Perfeito? E aqui ainda tem que ser colocado o paradigma de Popper, paradigma da tolerância de Karl Popper. Você pode pesquisar melhor o paradigma de Popper pela internet, eu vou só falar uma versão super reduzidinha dele. Para que uma sociedade seja considerada tolerante,
Veja bem, para que uma sociedade seja considerada tolerante, ela deve ser intolerante com aquilo que é intolerável. Para que a minha sociedade seja democrática, eu não posso tolerar atos que sejam antidemocráticos. Eu tenho que ser intolerável com atos que sejam antidemocráticos na minha sociedade democrática. Por quê? Na democracia, eu dou voz a todo mundo. Numa sociedade antidemocrática, eu não dou voz a ninguém. Vamos para um pouco mais de fundamentação. Na Constituição Brasileira, no seu artigo 3º, ela diz o seguinte, que o objetivo da República, né, é promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. No artigo 5º, ele diz o seguinte, que a lei vai punir qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. E continua. A prática de racismo constitui crime inafiançável, imprescritível, sujeito a pena de reclusão nos termos da lei. Ora, a proibição explícita dos discursos de ódio está, contudo, garantido pela lei contra o preconceito, que é a Lei 7.716 de 1989, que diz que é proibido praticar, induzir ou incitar, por meio de comunicação social ou por publicação de qualquer natureza, a discriminação, o preconceito de raça, por religião, etnia ou procedência nacional. O que a gente tira dessa salada toda, Betão? A gente tira o seguinte: discurso de opinião é quando você dá a tua opinião a respeito de alguma coisa. Discurso de opinião é assim: eu gosto de pizza de calabresa. Aí o outro diz assim: mas eu gosto mais da pizza portuguesa. Ok, isso é opinião. Quando eu digo assim: eu prefiro jogar vôlei. Aí o outro: eu prefiro jogar futebol. Isso é opinião. Puxa, a parte elétrica do Fiat é muito ruim. É porque você nunca teve que lidar com a parte elétrica de um Peugeot. Também é opinião. Nenhuma delas está verdadeiramente embasada, né? São apenas gostos pessoais, paradigmas pessoais. Quando eu digo, eu prefiro mulheres que são mais cheinhas, ou mulheres que são mais magrinhas, ou quando a moça diz, eu prefiro rapazes mais altos, ou então eu prefiro rapazes mais narigudos. Isso é apenas opinião. Quando eu digo que eu prefiro mulheres mais gordinhas, eu não estou fazendo preconceito, nenhum juízo de valor contra as outras mulheres que não são gordinhas. Eu estou dizendo o que eu gosto. Simples assim. Isso não é o discurso do ódio. E o que é o discurso do ódio? Quem não gosta de pizza pode morrer. Tudo bem, é um exemplo bem idiota, mas é nesse nível. O discurso do ódio pode ser, porque tem que acabar com um morador de rua. Isso é um discurso de ódio. Nós temos que fazer uma limpeza étnica no Brasil. Isso é um discurso de ódio. Que esse pessoal que é LGBT tem que ser tratado na porrada. Isso é discurso de ódio. Isso não é opinião. Isso não é liberdade de expressão. Se você disser uma besteira dessas, fora de um contexto, fora de uma explicação, se você disser uma coisa, se você acredita nesse tipo de coisa, primeiro, vai se tratar. Tá? Vai se tratar. Primeira coisa. Segundo, você fala um negócio desse em público, você pode muito bem ir preso pelos crimes que eu citei aqui. O crime de racismo, o crime de discriminação, o crime de discurso ao ódio. Então, para que fique bem claro para todo mundo que está me assistindo aqui, para todo o pessoal que acompanha o canal, para todo mundo que dá valor para o que eu tenho para dizer para vocês, é o seguinte: o discurso de opinião, ele exprime apenas um pensamento pessoal. Eu vi hoje uma colocação muito interessante. O cara diz assim: eu acredito em Deus. Aí o outro diz: eu não acredito. Aí o cara que diz assim: o cara que diz que acredita, né? Você pode provar que Deus existe? Aí o outro coçou a cabeça e disse assim: não posso provar. Então você não pode provar que Deus não existe. Aí o ateu disse: realmente eu não posso provar que Deus não existe, mas eu posso escolher não acreditar em você. Não tem discurso do ódio nisso aí. Agora, quando eu digo que os homossexuais vão queimar no inferno, quando eu digo que se você fizer tatuagem, você vai para o inferno, quando eu falo que a mulher tem que ser inferior ao homem porque está em algum livro religioso, ou porque eu acredito nisso, isso é discriminação.
Isso é discurso do ódio. Isso tem que ser combatido. Tudo bem, não foi o assunto que eu queria tratar. A partir do próximo vídeo a gente já vai voltar para o nosso desenvolvimento pessoal, que é o objetivo do canal. É isso, gente. Espero que tenha elucidado as dúvidas de vocês. Se você tiver mais alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Vou ter o maior prazer de responder. É isso. Não se esqueça de se inscrever no canal. Se você gostou desse conteúdo, clique no gostei. Compartilhe com seus amigos. Betão adora vocês. Até a próxima.